Fala pessoal, gravando esse vídeo num horário diferente, agora são 7h30 da manhã. Isso porque ontem, dia 5 de março, o Google lançou uma nova atualização do seu algoritmo Core. Na verdade é um grande update envolvendo duas coisas, né? A atualização do algoritmo Core, o Core Update do Google, e também uma atualização da sua política contra conteúdos spam. Para quem trabalha com produção de conteúdo, com sites, com SEO, no final do ano passado a gente teve várias atualizações do Google que geraram um impacto gigantesco na SERP, nos resultados de busca orgânica. Inclusive, eu fui bem afetado com esses últimos updates, eu até fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, eu vou deixar o card se você quiser dar uma olhada nesse meu conteúdo. E o fato é que agora o Google veio com um novo Core Update que promete dar uma chacoalhada na SERP. Vamos dar uma analisada o que o Google está falando sobre esse Core Update, sobre também o update de spam. Vamos entender se a gente tem que se preocupar, se é algo que vai gerar impacto ou talvez não. Então vamos dar uma analisada para tirar as conclusões antes de se desesperar. Bora lá! Bom, pessoal, aqui está o documento do Google, né, falando sobre essa atualização. Então, que os criadores de conteúdo devem saber sobre a atualização principal de março de 2024 e novas políticas de spam. Então, tem toda uma documentação aqui, o Google explicando o que ele está mudando, com várias informações bem legais, né? Olhem só a quantidade de links da internet, né, que eles estão direcionando a gente para outros conteúdos, para aprofundar alguns tópicos. Então, tá tudo bem explicadinho aqui. Eu já fiz um resumo, né, um mapa mental com as minhas percepções sobre isso, para facilitar a gente na conversa, mas eu vou deixar o link aqui, quem quiser, quem tiver curiosidade de ler, e eu até recomendo, né, que leia tudo, tire suas próprias conclusões também. Bom, como eu comentei, essa atualização agora do dia 5 de março, ela é uma atualização dupla, é uma atualização de Core e uma atualização das políticas contra conteúdo spam. Então vamos começar aqui analisando a parte da atualização do Core do Google. Basicamente, a atualização Core que ele está fazendo é uma continuação do que ele já vinha fazendo no final do ano passado, que é trabalhar formas de entregar conteúdo mais útil para quem usa o Google para fazer pesquisas. O Google nunca se preocupou tanto com isso desde a chegada da inteligência artificial, que aí a gente começou a realmente ter uma avalanche de conteúdo sendo gerado e muitos conteúdos de pouca qualidade. Então o Google vem trabalhando o seu algoritmo para combater um pouco isso, e essa atualização é mais uma que pode impactar a gente. Bom, o que a gente sabe sobre ela? Ela é uma atualização mais complexa que as anteriores, que a gente teve no final de 2023. O objetivo principal dela, mostrar resultados mais úteis. Ela pode levar até um mês, até dado a complexidade que a gente falou anteriormente. Geralmente, as atualizações Core do Google demoram 10 dias, no máximo 2 semanas, historicamente. Essa, que promete ser uma atualização maior, o Google já sinalizou que pode demorar até um mês. Além disso, ele deixou claro que ele não tem um único critério ou um único sistema para classificar o conteúdo útil ou não. O Google está criando um algoritmo bem complexo, com várias regras, técnicas e sistemas para identificar um conteúdo útil. Então, se alguém falar para você, se você fizer determinada coisa, você consegue burlar o Google e dizer que seu conteúdo é útil. Isso é uma mentira. O Google está criando um mecanismo muito robusto para identificar, e não é apenas um sinal ou um critério que ele avalia para classificar um conteúdo útil ou não. Um outro ponto importante, a análise do conteúdo útil é a nível de página, ou seja, se você tem um site com 500 páginas, 500 artigos, vamos supor, e desses 500, 100 você fez usando inteligência artificial, meio com pouca qualidade, sem se preocupar muito com o conteúdo, para testar como que ia ser a experiência com o ChatGPT, enfim. Mas os outros 400 textos foram textos produzidos com bastante qualidade, com pesquisa, com fontes, enfim, um conteúdo realmente útil. O seu site não vai ser penalizado de forma total. Os seus 100 artigos que foram produzidos de forma, entre aspas, errada, vão perder relevância, mas os outros 400 continuam estáveis no Google. Então a análise dele é a nível de página, não a nível de site, tá? E um outro ponto que muita gente acabou atacando essa frente, né, desde os últimos Core Updates do final de 2023, que é a remoção de conteúdo inútil. E o Google,
ele está afirmando que isso realmente pode ajudar. Se você, como eu falei, né, usou o ChatGPT para fazer teste, gerou alguns conteúdos meio duvidosos e tudo mais, e percebeu que isso atrapalhou o seu ranqueamento, você pode remover esses conteúdos que, com o passar do tempo, o Google vai deixar de ler esses seus conteúdos, entre aspas, inúteis, e isso pode te ajudar a melhorar na sua SERP, tá? Aqui eu coloquei o link, toda uma documentação que é bem legal sobre como o Google ajuda a gente a entender o que é um conteúdo útil na visão do próprio Google. Então tem uma série de informações, de regrinhas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que assim, não sigam nenhum guru, não sigam a mim, não sigam qualquer pessoa sobre como criar conteúdo útil. Sigam o que o Google está falando, com certeza essa é a melhor fonte de informação que a gente tem, tá? E além disso, a gente tem o Spam Update. O Google já tem uma política de spam, né, para identificar conteúdos que só são feitos para manipular a SERP, os rankings, e aí ele implementou 3 novas regras nessa atualização agora de março, que são abuso de domínio inspirado. Basicamente, é uma técnica que estava muito em alta, tá na verdade, né? E o Google percebeu isso, obviamente, e está criando uma regra aqui para banir ou para ignorar esse tipo de conteúdo. O que acontecia? E aqui no Brasil isso estava muito em alta, tá? Elas compravam domínios expirados, então vamos supor, um domínio XPTO, o proprietário original desse domínio que trabalhou por um tempo dentro desse site, abandonou o negócio e não renovou o domínio. Só que esse domínio XPTO continua com uma autoridade, porque ele trabalhou por muito tempo o SEO, criava conteúdo e tudo mais. Aí uma pessoa vai lá e compra esse domínio XPTO, que vamos supor falava sobre pet, e usa esse domínio para criar assuntos de review de suplemento alimentar, que não tem nada a ver com o contexto, justamente só para rentabilizar esse domínio inspirado que ela adquiriu com autoridade, com links de afiliado. Então, essa é a técnica que o Google vai começar a banir ou identificar a partir de agora. Um exemplo bem claro disso é esse aqui, ó, peixeurbano.com.br. Eu não sei quem comprou, tá? E não vou nem aqui fazer juízo de valores. Eu identifiquei que esse domínio do Peixe Urbano, que é uma marca mega famosa, estava disponível há um tempo atrás, sei lá, acho que há uns 4, 5 meses atrás. E eu até entrei e participei no leilão desse domínio, justamente para usar essa técnica errada que eu falei para vocês. A minha ideia era comprar o Peixe Urbano, que tem um domínio muito forte, para criar um site de review. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, vamos ver o Domain Authority do Peixe Urbano. Vocês lembram do Peixe Urbano, né? Aquele site de compra coletiva, enfim, fez muito sucesso há um tempo atrás. Ó, o domain rating dele é 60. Então é um site muito forte. E alguém comprou aqui, eu não sei qual que é a ideia, né, da pessoa que comprou, mas vamos supor que ela vai criar um site de review para falar de, sei lá, aparelhos de ginástica. Não é muito o contexto do que o Peixe Urbano trabalhava anteriormente. Então é esse tipo de ação que o Google vai começar a identificar e talvez penalizar ou só simplesmente não dar autoridade ou relevância para esse tipo de conteúdo. Não estou falando que isso é o que vai acontecer com o Peixe Urbano, tá? Nem sei quem comprou. Só usei aqui um exemplo porque é uma marca famosa, uma marca conhecida que vai ficar bem claro para entender qual que era a lógica dessa estratégia aí que o pessoal estava usando. Voltando aqui, o outro ponto do Spam Update é o abuso do conteúdo em escala. Então, aqui eu peguei um trecho do próprio Google para ajudar a gente a entender esse ponto. Nossa política de spam de longa data afirma que o uso de automação, incluindo IA generativa, é considerado spam se o objetivo principal for manipular a classificação dos resultados de pesquisa. Ou seja, o Google, ele não deixa claro que ele é contra o uso da inteligência artificial para produzir conteúdo. Só que ele deixa muito claro que se a gente fizer isso com o intuito de simplesmente manipular o algoritmo, a SERP, aí sim é classificado como uma prática de spam. Então, existem várias automações, alguns plugins de WordPress que você cria um prompt, cria uma estrutura lá e aí em um dia ele faz 5.000 postagens para você de um determinado conteúdo. Isso, obviamente, o Google vai entender que é um abuso de conteúdo em escala, porque assim, ninguém vai conseguir produzir esse número de conteúdo de uma forma original, com cuidado, com pesquisa, de um dia para o outro, né? Aqui o recado para a gente, na minha interpretação, é
Não é que a gente não pode usar a inteligência artificial, só que a gente tem que utilizar ela como uma ferramenta de apoio e não com o objetivo de manipular o Google, manipular a SERP, gerar um monte de conteúdo em massa e achar que isso vai passar ileso de certa forma pelo Google. O último ponto do Spam Update é o abuso de reputação do site. O que isso quer dizer? Aqui exemplos da própria documentação do Google também. Um site médico que hospeda uma página de terceiros sobre os melhores cassinos. Esse é um outro ponto que estava acontecendo bastante também. Inclusive, eu recebi já várias propostas para postar conteúdos desse tipo. Então, eles trabalhavam geralmente com guest post, né? Tipo, pagavam um valor para você e você postava um artigo sobre cassino, que está muito em alta. E aí, geralmente, essa galera paga em dólar, é um valor alto. Eu já recebi até uma oferta de $300 para fazer um post sobre cassino em um dos meus sites. E eu acabei não fazendo. Mas é isso. Era um site meu que era de review, e aí a pessoa queria fazer um post, né, de cassino para usar a autoridade do meu site. E aí eu acabei não aceitando, mas é exatamente esse tipo de conteúdo que eu entendo que o Google não vai olhar com bons olhos. Um outro exemplo, página de reviews de produto nas quais as descrições e avaliações dos produtos são copiadas diretamente do comerciante original. Isso para review também está acontecendo bastante. O Google já deixou claro para a gente que ele não é contra review, contra o trabalho de afiliado, desde que esse seja um trabalho feito realmente de uma forma imparcial, que você avalie o produto, você faça pesquisas sobre isso e não que você pegue a classificação, por exemplo, da Amazon, a descrição que tem lá na Amazon, coloque no seu site e recomende ele dentro de um top 10. Se o Google não identificava isso, a partir de agora ele vai identificar e começar a não ranquear esse tipo de conteúdo. Um ponto importante sobre o abuso de reputação de site, não é um abuso de reputação de site, e o Google está falando isso, sites e serviços de notícias ou comunicados à imprensa. Então a gente tem alguns serviços que a gente cria uma release, cria um artigo sobre uma determinada, principalmente mais voltado à notícia, né, atualizações, e esses serviços eles disparam essa sua release para vários jornalistas ou para vários sites, justamente para ter essa pauta, né, para a galera trabalhar esse conteúdo. Então, esse tipo de coisa, o Google está deixando claro que não identifica como um abuso de reputação do site. Isso continua sendo ok, continua sendo permitido, tá? Bom, pessoal, esses são os principais pontos dessa atualização de março. Ao meu ver, quem tem que se preocupar? Todo mundo. Eu estou preocupado porque eu analisando, eu não estou cometendo nenhum desses pontos, mas assim, nos últimos updates de 2023, eu achava que também não estava e eu acabei tomando um tombo em alguns sites de acesso. Então assim, todo mundo vai ter que acompanhar muito de perto, ver qual vai ser o impacto nos seus sites, se identificar realmente está cometendo algum desses pontos, tentar corrigir o quanto antes. E agora é a gente aguardar um pouco, né, o desenrolar dessa atualização. Até agora a gente ainda não teve uma grande volatilidade na SERP, então aqui o índice de volatilidade da SERP, peguei do Inter, tem vários sites que oferecem essa ferramenta, SEMrush, enfim, SimilarWeb. Aqui eu peguei a visão global de desktop e mobile e aí a gente pode ver, né, que no dia 5 aqui não teve nenhuma alta volatilidade. E aqui, né, quando a gente foi lançado, né, o Core Update. Então agora a gente esperar ver qual vai ser o desdobramento nos próximos dias, acompanhar de perto o Search Console, o Google Analytics dos nossos sites e torcer para que até esse update gere um efeito positivo, já que muita gente ficou bem satisfeita com os últimos updates do Google, porque eram sites bons, com conteúdos de valor e que acabaram sendo punidos também, e aí ficou todo mundo meio sem entender, enfim, quem sabe até esse update não sirva para corrigir talvez alguns erros que foram cometidos pelo Google no final de 2023. Bom, vou ficando por aqui. Fala para mim nos comentários se você já teve algum efeito desses updates agora de março, seja para cima ou para baixo. Também fala para mim qual é a sua perspectiva, o que você acha que vai ser o impacto. E se você curtiu o conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho, que aí você vai ser sempre notificado dos novos vídeos. Bom, vou ficando por aqui, que o dia vai ser longo ainda hoje. Até a próxima e tchau!